abdominal completo no banco inclinado. O formato do banco aqui possui pouca inclinação, né? Pequeno ângulo aqui, talvez 25, 30 graus. E a base de apoio dos joelhos é no próprio alinhamento do banco e do tornozelo mais abaixo do banco, né? Abaixo do banco. Então, a perna fica para baixo do banco e a coxa alinhada com o tronco. Isso significa que o quadril está em completa extensão. O quadril está em extensão porque coxa alinha com o tronco. Quadril em extensão, tronco em arco. Então, a musculatura flexora do quadril está estirada, tensionada em função da postura de extensão de quadril. Ela está em estiramento. Note também que o sujeito ele se encontra apoiado no banco. E isso faz com que as musculaturas relaxem e ele não está efetivando nenhum esforço muscular para se posicionar nessa angulação. Ele está apoiado, relaxado, tranquilo. No começo do movimento, o que a gente espera? Qual que é a função muscular? A ação muscular do abdômen. Flexionar a coluna, né? Flexionar para frente, para cima, ao mesmo tempo em que ela deve retroverter a pelve, que é para cima, para trás. Então, o movimento abdominal faz fechar aqui, ó. Essa extremidade vem para frente, para cima, e essa extremidade aqui vem para trás e para cima, para eles se encontrarem. Fechar o arco, fazer a flexão. Para você conseguir flexionar na coluna, tem que haver a retroversão pélvica. Para você retroverter a pelve com eficiência, tem que haver a flexão de coluna. Então, eles trabalham em conjunto. Então, observe que aqui o tronco, o quadril está em extensão e a coluna está em arco. Então, o objetivo do exercício é retroverter a pelve e flexionar a coluna. Vamos ver no início do movimento. Que no início do movimento houve uma certa flexão de coluna, um grau de flexão de coluna, né? Ele curvou para frente, para cima. Porém, a pelve não conseguiu retroverter, porque o flexor de quadril está estirado, tensionado, impedindo o movimento de anteversão pélvica, de retroversão pélvica, melhor dizendo. Ele força a pelve em ficar na sua posição de anteversão. Ela fica antevertida. A pelve quer girar para cima, mas o flexor de quadril não deixa. Isso faz com que a pelve fique presa em sua anteversão e o tronco começa o movimento de flexão de quadril, mas localizado aqui na porção superior. Então, começa a haver já uma discrepância aí, um ponto falho no movimento. Isso faz com que as vértebras lombares recebam grande parte da ação da tensão do músculo, né? A origem do músculo, as inserções deles, são nas espinhas, nas vértebras lombares. Então, já houve no início do movimento um impedimento do movimento pélvico. Então, essa postura aqui a gente já começa a perceber que ela não é muito adequada para a ação dos músculos flexores do quadril. Flexores da coluna e retrovertores pélvicos. Flexores do quadril está atuando aqui. Ó. Na verdade, está atuando bastante. Está prendendo o movimento aí. Certo? Final da fase positiva. Houve agora a retroversão pélvica no final e a flexão da coluna completou. Efetivou o movimento, pelo menos nesse final. Tá? Então, vamos lá, recapitulando. No início, tronco em extensão, pelve em anteversão. Flexor de quadril atuando. Passou para o quadro 2. Quadril continua preso. O flexor de quadril estendido segura a pelve em anteversão, enquanto o tronco tenta aí se virar numa flexão, através da ação do abdominal. E por último, quando o abdominal e consegue efetivar o movimento de flexão de coluna e retroversão pélvica já ao final do movimento, né? Bem ao final do movimento. Vamos fazer agora uma análise de torque. O torque aqui, se ele não estivesse apoiado, seria um torque bem intenso, porque ele quase faz um ângulo de 90 graus aqui, um pouco menor, mas ele estaria atuando bastante. No segundo quadro, o torque ainda é bem incisivo.
a distância do quadril aqui, ó, o ângulo do tronco com a ação vetorial da carga, que a gente considera a cabeça, o peso do tronco, como a resistência, né? Não tem peso, se tivesse peso aqui, ele somaria também. Há uma tentativa de flexão de tronco e o torque ainda é bastante incisivo. Ok. Ao final da fase positiva, se a gente passar aqui a ação de torque entre a cabeça e o ombro, ele passa da frente do eixo do quadril. A distância, antes que a distância era para trás, vamos lá ver. Antes tinha o eixo do quadril e o torque era posterior à linha vertical do quadril. Agora o torque é anterior à linha vertical do quadril. Vendo aqui a distância? Então aqui deixou de ser flexor de tronco, retrovetor pélvico, no momento em que ele se alinha, né? Quando o tronco passou por aqui e se alinhou com a força da gravidade, que é a força atuante aqui no cabeça e ombro e tronco, quando ele chegou alinhado aqui, ó, ele já perdeu o torque, já não estava a ação da gravidade, a ação do peso da cabeça, ombro e braço já não estava atuando como uma resistência ao abdômen. Ele alinhou, componente translatório atuando, não tem componente rotatório, não tem ação muscular. Só que aqui ele não se limitou a alinhar somente, ele passou da linha vertical do quadril. Isso significa que agora o tronco está pendendo para frente. Passou da linha, ele está pesando para frente e para baixo. E aqui cabe então aos extensores do tronco e do quadril segurar agora o peso do tronco que passou da linha do quadril. Então aqui, além de, quando chegou na vertical, ter relaxado, não atuando mais como flexor de quadril, ele passa o tronco à frente, pesa e começa a solicitar os extensores de quadril e tronco. Ok? Então esse abdominal, ele não foi muito abdominal porque ele não efetivou o movimento pélvico. A distribuição vetorial ficou muito ruim, porque como nós vimos, ó, a distância, a ação de torque é muito incisiva no final da fase excêntrica e basicamente nenhuma quando ele alinha aqui, ó, ele perde totalmente o torque e o abdominal não trabalha. Então o torque é muito incisivo no final da fase excêntrica e vai perdendo torque no final da fase concêntrica. Então há uma discrepância, uma má distribuição de torque. Muito torque numa extremidade, zero torque na outra extremidade. Isso é ruim, é uma má distribuição de torque. Uma postura errada, indesejada. Além de que ele impede o movimento pélvico, que é a ação do músculo do abdômen. E por fim, ele começa a solicitar os extensores de quadril e de coluna, em função da passagem do peso do corpo do ângulo vertical aqui do quadril. Né? Então ele tende agora, antes que ele estava caindo para trás, para baixo, agora ele está caindo para frente, para baixo. Então inverteu. O agonista trabalhava até aqui mais ou menos. Alinhou, o agonista não trabalha. Agora aqui passou a utilizar a musculatura antagonista. Então isso significa que essa posição de perna alinhada com o tronco ao final da fase excêntrica é uma péssima postura, uma péssima posição para se efetivar um trabalho de abdômen, né? O pé nunca pode estar abaixo da linha do quadril, senão o flexor de quadril é ativado instantaneamente. E os flexores de coluna e retrovertores pélvicos, que no caso é o abdômen, eles vão ficar totalmente neutralizados aqui. O máximo que o abdominal pode fazer efetivar é uma ligeira flexão de coluna no início, mais ou menos no meio do movimento, e antes de chegar ao final, ele já perdeu todo o torque e toda a sua capacidade de ação. Então, esse é um exercício também pela musculação mecanicista não recomendado.